Hoje a gente vai falar sobre o livro Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. A gente vai falar sobre o capítulo 7, que é Como Envolver as Pessoas na Análise. Eu sou o Bruno Oliveira de Souza e a minha dupla é a Tainara Morgana de Melo Correia. O autor ele inicia o capítulo com essa frase do Chacrinha, o Abelardo Barbosa, que ele diz que quem não se comunica se trumbica, que também serve como aquele outro ditado que quem tem boca vai a Roma, né? Que a gente sempre ouve diariamente aí, desde de quando a gente é pequeno até a fase adulta, geralmente. E o autor ele fala que a prática da solução de problemas através da comunicação tem algumas dificuldades para acontecer. Uma delas seria a falta de autoridade do analista, o comunicador, convocar todas as pessoas para se reunirem e decidir resolver os problemas. A segunda seria a incompatibilidade de agenda dessas pessoas que seriam envolvidas na reunião para a resolução de problemas. A terceira seria a falta de aptidão do analista para se comunicar. Muitas das vezes os analistas eles não são totalmente capacitados. E também tem uma outra quarta que o autor fala no livro, que é sobre quando você reúne as pessoas, essas pessoas geralmente elas não têm a mesma meta, elas não estão muito, todas elas centradas, ligadas à mesma coisa, e essas dificuldades parecem existir no mundo todo. Então o autor ele promove essa abordagem centrada no alvo, que o objetivo principal desse tipo de abordagem é criar uma rede de pessoas que possam colaborar na solução do problema e construir um quadro cada vez mais preciso do alvo. Então ele começa ali na fase de análise, que ele inclui as novas lacunas de conhecimento, quais são as necessidades, os problemas a serem resolvidos. Ele faz essa coleta de informações, essa nova informação ela é analisada e volta para o alvo do problema. A partir do alvo do problema, ele começa a discussão das análises, buscar respostas para resolver esses problemas, e propostas exequíveis começam a aparecer dentro dessa reunião entre as pessoas selecionadas e o analista capacitado e encarregado de resolver essa situação. Então, dessa fase de discussão das análises, ele passa para o realinhamento do problema, no qual o alvo são os clientes, e depois disso as necessidades de novas informações surgem e voltam novamente para o alvo. Então, é muito importante que para a gente escolher essas pessoas que vão participar desse grupo de solução de problemas, a gente deve seguir dois grupos de interesse. Aquele grupo do ciclo de análise, que pertence ao ciclo de participação, levando em conta a necessidade de aportar os fatos e os dados ao mesmo tempo que alguém será responsável por coletar esses dados e preparar a comunicação. No caso, o autor ele exemplifica como sendo responsável por essa análise o analista responsável por reunir todas essas pessoas do grupo de solução de problemas. O autor então ele ressalta a importância sobre formar esses grupos para resolver esses problemas interdepartamentais, e que ele também diz no texto que para resolver esses problemas mais raros e mais complexos, que envolve mais de um departamento, num caso de uma empresa, por exemplo, um problema que afeta todos os departamentos, será necessário esse chumbo mais grosso, que seria você chamar pessoas responsáveis de cada um dos setores e cada um dos departamentos, reunir para resolver esses problemas de forma mais rápida e eficiente, pois cada um sabe do seu departamento e o que esse problema está influenciando mais fortemente no seu departamento. Então, aí surge a necessidade da formação desses comitês entre os departamentos para resolver esses problemas mais complexos. Isso agora eu vou falar sobre alguns aspectos positivos da participação organizada das partes interessadas. Excesso de informação. Quando se delimita um certo público, a informação fica mais enxuta, as pessoas ficam motivadas a participar desse tipo de pesquisa de opinião, porque é um problema que diz diretamente ou indiretamente no que ela exerce dentro da organização. Demanda por detalhe. Todas as pessoas desse grupo, elas estão determinadas a resolver determinado problema.
Então, elas têm aquele tipo de foco e não vão se dispersar por outros problemas que não diz respeito naquele momento. E só para ressaltar que quando as pessoas elas conhecem o problema, isso gera dados mais confiáveis e as soluções ficam sendo os mais reais possíveis, porque a pessoa dentro do departamento ela sabe todas as medidas cabíveis que podem ser realizadas lá dentro, coisas que pessoas de outros departamentos talvez não conheçam. Pode passar. Uma boa apresentação. A diferença entre vitória e fracasso. Saber se comunicar é muito importante, porém, diariamente a gente comete falhas. Isso é normal e a gente sempre tem que tentar melhorar esse tipo de comunicação. Um exemplo que o autor dá sobre melhorar a comunicação é um exemplo que um grupo de consultores, eles trabalhavam para um governador estadual que eram patrocinados por empresários. Aí eles tiveram uma reunião e um dos empresários resolveu ligar para um dos consultores reclamando, falando que o processo não estava fluindo. E isso para o consultor foi uma surpresa, porque as informações que foi passado para ele era que o processo estava indo muito bem, com valores muito bons. Então, no outro dia, ele foi no escritório e realmente o processo estava fluindo, estava com bons resultados. Porém, as pessoas não estavam sabendo passar esse tipo de informação na reunião. Aí o consultor resolveu pagar um curso técnico para esses funcionários de comunicação, uma técnica de comunicação, e dentro de 2 semanas eles marcaram outra reunião. E nessa outra reunião, os resultados foram completamente diferentes. Os empresários ficaram surpresos e até conseguiu mais financiamentos para outros governadores. Isso é só para exemplificar mesmo como a comunicação é importante. Uma apresentação ela deve ser feita de forma clara, objetiva e visualmente atrativa, para as pessoas não ficarem cansadas, se dispersarem no meio da apresentação. O autor sugere que uma boa apresentação leve em média 3 minutos por slide para ser apresentado. Isso porque para a apresentação não ficar cansativa e também não ficar muito extensa. É um tempo ideal para o apresentador poder ler, poder explicar e poder ter uma breve discussão sobre determinado tema. O processo de comunicação é essencial dentro de uma organização, seja na troca de e-mails entre funcionários e até o momento de fechamento de negócios. Esse é mais um exemplo para poder dar sobre o caso dos consultores, que a importância da comunicação ela é em todos os lugares. E se os consultores não tivessem feito o treinamento técnico, eles não teriam conseguido os avanços que tiveram. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os erros frequentes de apresentação. Excesso de slide para o tempo disponível. Às vezes a gente tem um tempo um pouco curto para apresentar um certo tema. E quando o slide ele é muito extenso, ou a apresentação fica incompleta, ou a apresentação tem que ser de forma muito rápida, o que acaba dificultando o entendimento dos ouvintes. Excesso de informação no slide. Quando um slide ele é muito cheio de conteúdo, muito cheio de texto, desmotiva a prestar atenção as pessoas que estão escutando, porque fica muito cheio, visivelmente não fica atrativo, essas coisas. Slide confuso. Um slide deve falar por si só. O slide deve conter informações claras e objetivas. E o que precisa ser complementado deve ser feito na apresentação oral, não em textos no slide. Letras pretas sobre azul ou vermelha. Só uma sobreposição de cores, tipo um fundo escuro com uma cor escura, acaba que a pessoa que está assistindo a apresentação, ou ela tem dificuldade para fazer a leitura, ou ela não consegue, o que acaba desmotivando a prestar atenção. Tamanho da letra. A letra não precisa ser muito grande, mas também não pode ser pequena. Tem que ser um tamanho ideal para que todos consigam ler sem precisar forçar as vistas. Apresentar tudo o que fez e deixar o resultado para o final. Uma apresentação assim, ela fica cansativa, porque a pessoa está com o objetivo de ver
a conclusão do trabalho e a pessoa que está apresentando acaba dando foco em coisas que não eram necessárias, que também deixam a apresentação extremamente cansativa. E apresentação de filmes e vídeos sem testar antes. Isso mostra uma falta de preparo na apresentação. Era só isso mesmo. Então, Obrigada. é isso, gente. Obrigado. Até mais.